Esse programa devia ser de Natal. Sério? Sério? Pergunta por que devia ser de Natal. Gabriel, por que esse programa devia ser de Natal? Porque você é velhinho, tá barrigudo e tá usando vermelho. E tem um saco caído também. Não foi isso que você disse ontem à noite. Uma semana e está em cartaz Star Wars Os Últimos Jedi e agora a gente se pergunta, para onde vai a saga? Então já aviso que se você não assistiu Star Wars Os Últimos Jedi, eu vou entrar em território de spoilers por aqui. A gente vai falar um pouco de tudo que veio até então, da construção... Me dá uma palavra aí, Gabriel. Construção o quê? Construção... Civil. Construção mítica dos personagens, como a gente chegou até os últimos Jedi e o que a gente pode esperar para o futuro. Então, para começar... pergunta. Você quer perguntar? Pergunta, Gabriel. Por que Jedi não tem S? Eu não sei, deve ser uma coisa tipo presidenta, sei lá. Uns negócios que simplesmente alguém tem a ideia e fala. Você acha legal os últimos Jedi? Não, pra mim tanto faz. Ah, então por que você perguntou em primeiro lugar? Porque eu achei que você tinha uma explicação. Star Wars Os Últimos Jedi, ele foi contra a expectativa do que muitos fãs esperavam. Tanto que, como eu imaginava, muitos fãs radicais não estão gostando do filme, porque ele quebra alguns paradigmas. Por exemplo, Luke Skywalker não tem nenhuma luta de sabre de luz, né? Ele não tá sabre de luzando, embora tenha um combate muito importante com ele. Alguns usos novos da força nesse filme deixaram alguns fãs meio ressabiados, mas é engraçado, né? Porque a Leia usa a força no momento do filme pra virar Leia Poppins, ou Leia Super Leia, alguma coisa assim. Desde os primeiros filmes ficou estabelecido que não só a Leia tinha a força como o Luke, como ela era muito mais focada do que o Luke. Então, se ela fosse escolhida desde o começo para ser treinada como Jedi, é muito provável que ela fosse a salvação de todo mundo e não o Luke. Mas o cinema era diferente, né? A gente não ia colocar uma moça como protagonista de um filme desse tamanho, tinha que ser o mocinho e tal. O que você tá gemendo aí? Era mais pra depois na edição a gente colocar uma vaia. E é claro que isso mudou porque a protagonista de Os Últimos Jedi é a Rey. But now it's awake. And I need help. O que acontece é que o filme novo tem uma narrativa um pouco mais fragmentada entre os três principais personagens, um pouco menos o Finn, um pouco mais o Poe Dameron, a gente entende um pouco mais qual é a dele. Vamos resolver aqui logo o futuro, tá? Ao contrário do Império Contra-Ataca, que terminava com um gancho legal para uma continuação, Os Últimos Jedi termina com uma coisa um pouco definitiva. Então, não vai existir a morte do Imperador no próximo filme, porque o Snoke, que seria o Imperador, morre neste filme. Assim como morre também Luke Skywalker, que ele se torna um com a força, do mesmo jeito que o Obi-Wan se tornou com a força lá atrás no Uma Nova Esperança, do mesmo jeito que a gente viu Yoda se tornar um com a força no Retorno de Jedi. É muito curioso a gente ver que engraçado, olha como o episódio 1 é zoado, né? O Qui-Gon Jinn, ele é o único que morre, e ele morre e tem o corpinho pra queimar. Os outros Jedi todos morrem e se tornam um com a força. Será que Qui-Gon Jinn não era um Jedi da hora, full time, assim? Será que ele tinha falhas e cracks in his armor? Só que, assim, Os Últimos Jedi, ele termina com o começo dessa nova rebelião, né, da resistência contra a Primeira Ordem. Primeira Ordem que agora ela é liderada pelo Kylo Ren. Então, muita coisa que o Darth Vader queria fazer na trilogia original, mas ele ainda era muito conflituoso. E o contato com o filho dele fez com que ele voltasse pro lado da luz, no final do Retorno de Jedi, matando o Imperador. Que já me faz pensar que ele não é um dos maiores vilões do cinema, né? Não, não é. O Kylo Ren se mostra como grande vilão. Ele meio que abraça a herança dele do lado negro, matando o mestre dele, matando o Snoke. Então é muito curioso a gente imaginar para onde a série vai, porque ele tem uma conexão com a Rey que é maior do que a conexão que o Luke tinha com o Darth Vader na série original. Então eles conseguem meio que projetar de um pro outro onde eles estão e tal, e é uma relação meio doentia até, porque a Rey acreditava que ela podia salvar o Kylo Ren e ela descobre que não pode. Ela descobre que ele tá mesmo completamente perdido. Como essas coisas são um pouco conclusivas, a rebelião tá começando agora meio que do zero, que é legal a gente ver isso. A Primeira Ordem tá fragmentada, mas tem um novo líder que não tem uma agenda secreta, assim como tinha o Snoke, né? Ele é o cara que ele vai muito direto. E os Jedi estão agora se recuperando porque a Rey é a nova Jedi. E o legal é que nesse filme é revelado que os
pais da Rey não eram nada especial. Eram tipo gente bêbada que vendeu ela por bebida mesmo e morreram e enterraram, estão lá enterrados em Jakku. Pelo menos é o que o Kylo Ren falou e é o que a gente sente que ela sabe também. Muitos fãs ficaram muito putos com isso porque acham que ela tinha que ser alguma coisa especial para ter essa conexão tão forte com a força. Mas aí eu lembro que o Luke Skywalker, ele era um fazendeiro e o Anakin antes dele era um escravo, então não era tipo nada mega especial. A linhagem não era tipo, uau, era poderosa. O que não impede agora que uma nova linhagem de Jedi poderosos, eu falei Jedi, uma nova linhagem de Jedi poderosos apareça. Tanto que o filme termina com um menininho que limpa um estábulo de um planeta que é a única barriga do filme, lá em Canto Bight. Las Vegas do espaço. Las Vegas do espaço é a única parte meio zoada do filme, é um barrigão que tem lá. E o menininho, ele usa a força de uma forma muito... Não sei nem o que eu tô fazendo. Vai pegar a vassourinha e faz assim, a vassourinha vem tchum. Então isso abre uma possibilidade para o último filme ser como que eu posso dizer? É uma página em branco agora. A gente não sabe... Vai ser resolvido que o conflito do Kylo Ren com a Rey já descobriu quem ela vai treinar, Jedi novos, como que vai começar essa resistência agora. Então eu gosto do caminho para onde a coisa tá indo. Mas vai ter um fim, essa história vai ter um fim nesse terceiro Vai, filme. porque vai terminar essa trilogia que o J.J. Abrams vai voltar, ele tá escrevendo agora, ele vai concluir essa saga dele, que é Diziam que é a saga da família Skywalker, né? Mas meio que não sobrou nenhum Skywalker, porque o Luke, se voltar, vai ser como um fantasminha camarada estilo Obi-Wan. E a Leia, embora ela não tenha nenhum destino horroroso nesse filme, a gente sabe que a Carrie Fisher morreu. Os produtores já falaram, ela não vai ser trazida de volta via CGI, não vai ser usado efeitos especiais para poder trazê-la de volta. Então, eu não sei que tipo de coisa vão falar. Tipo, Leia decidiu abandonar esse núcleo da resistência para viajar o cosmos em busca de novos recrutas? Pode ser isso? Porque o filho dela rodou. O ex-marido dela já tá morto. O irmão dela foi pro saco. Então, ela vai treinar uma geração nova de Jedi? Ela... Não sei. Isso aí tá nas mãos do J.J. Abrams agora. O que é legal dessa coisa toda é a gente ver não só o modo como os últimos Jedi foi contra as expectativas, mas como a Lucasfilm e a Disney estão dispostas a dar uma arriscadinha. Eu falo porque o próximo filme Star Wars é Solo. Solo do Sola. O Solo do Solo é um filme solo do Han Solo, que o nome é o quê? A capela. Solo a capela. Podia ser um DVD de música mesmo. Se ele soubesse cantar, não sei se ele sabe cantar. É um musical agora? Podia ser. Ah! Puta, eu vou cortar isso aí porque eu quero vender essa ideia. Depois de Han Solo e depois de Star Wars Episódio 9, a gente tem uma nova trilogia que vai ser conduzida pelo Rian Johnson e ainda está muito segredo. Então ele pode fazer os antigos Cavaleiros da Ordem Jedi, né? Cavaleiros da Velha República, que se passa 1000 anos antes dos filmes originais, ou a origem do Sith. Mas esse material, ele meio que já tem uma cobertura dele pelas séries que não são do canon, né? Da série de livros e quadrinhos chamadas Star Wars Legacy. O universo é tão vasto e pode ser contado tanto tipo de história, com tanto personagem, tanta época. Pode ser contado histórias da época da Velha República, do nascimento do Sith, do Império, da Primeira Ordem. Pode pular para o futuro. Então muita coisa vai depender do caminho que a gente vê no episódio 9, que não tem título ainda. Então, como fã de Star Wars, que eu sou, eu gosto de ver quando os cineastas colocam um mapeamento muito desconhecido na frente da gente. Porque a pior coisa é quando você tem um monte de coisa publicada, de quadrinhos, de videogame, de livro, e os fãs ficam querendo... Eu falei o quê? Videogame de novo? Eu não falei videogame. Eu falei videogame? Eu falo videogame, é videogame? Videogame. Videogame? O que é isso? Nossa, nem tentando arrumar ele consegue. Videogames? Quer que eu fale o quê? Inferno! Então, todo esse universo que existem nos livros, nos quadrinhos e nos videogames... Videogame, gente. Você cortou meu raciocínio. E você tem algum? Star Wars é da hora, Os Últimos Jedi ainda está em cartaz. O futuro de Star Wars é uma grande incógnita, o que é ótimo, porque é como deve ser. A gente não sabe quais são os futuros filmes da antologia. Se vai ser Obi-Wan Kenobi, esse Boba Fett meio que rodou, né? Pararam de falar. Se você fosse o diretor, qual caminho você seguiria? Eu iria pro futuro depois dessa coisa toda de Primeira Ordem e Resistência, quando a gente ia achar um mundo diferente do que a gente tem hoje. Talvez com a Ordem Jedi completamente restaurada, talvez com os vilões vindo de um caminho que a gente nem espera, talvez sendo uma traição dentro dos próprios Jedi. O que eu gosto muito que o Luke fala que os Jedi não deixaram nenhum legado no último Jedi, que é isso que os fãs ficaram putos, né? O legado é de vaidade, e é muita verdade, tipo, é vaidade. Os feitos dos Jedi eram meio que pra lamber as bolas dos próprios Jedi, e o Luke percebe isso nesse filme, por isso que é hora do Jedi acabar. Então eu queria ver como seria uma nova Ordem Jedi sem seguir essas regras e essa hierarquia, essas coisas todas. E talvez o vilão surgisse desse meio. Mas quer ver uma coisa engraçada? Saiu Despertar da Força, aí muito fã reclamou, vem cá, Mainha, vem aqui.
Aí muito fã reclamou que era ruim porque era igual a Guerra nas Estrelas. Ah, tem uma Estrela da Morte. Ah, tem personagens parecidos. Ah, blá, blá, blá. Aí agora, Os Últimos Jedi é um filme completamente diferente do Star Wars tradicional. O que o povo fala? Ah, é diferente. Ah, é ruim. Aí cadê os personagens que estavam na minha infância? Vocês não merecem Star Wars. A publicação de The Walking Dead no Brasil estava meio zoada. Então começaram a sair uns encadernados com um tamanho um pouco menor, como Os Mortos-Vivos. Depois a revista começou a sair como fascículos fininhos, mensais mesmo. E tava meio bagunçado, assim como tá a série agora, né? Gabriel, como é que tá a série agora? Tá legal? Obrigado, Gabriel. Você é muito legal. Valeu, hein? Agora a Panini está relançando todos os volumes de Walking Dead, bonitinhos, bem editados, a partir do número 1. Esse é o primeiro volume, né? Dias passados. E lançaram junto o volume 19, que é o que está continuando o que estava saindo antes. Mas pega do primeiro, começa a ler tudo de novo e você vê o quanto o Walking Dead era legal. O Robert Kirkman, que é o autor, ele já tem um final bolado para a série, ele já sabe onde vai acabar, do mesmo jeito que os produtores de TV também já sabem onde a série vai acabar na TV e ninguém vê a hora de acabar na TV, não é isso? Mas nos quadrinhos é onde você vê toda a progressão de personagens muito mais legal do que na TV. Acabou meu tempo, vai na Comics e procura o seu Walking Dead volume 1, Dias Passados, e seja feliz. Tá batendo palma por quê, rapaz? Porque a Maia tá vindo aqui, que ela tá super animada, e porque vai ter sorteio. Ó, como vocês viram aqui pelo enfeite, eu não vou sortear essa estátua porque ela é minha, tá? Mas eu vou sortear o Steelbox de Homem-Aranha de Volta ao Lar, que bizarramente foi o filme de super-heróis de maior bilheteria de 2017. Entre no nosso Instagram, Mundo Nerdovski, e veja lá como você pode ganhar esse Steelbox de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Tem um monte de coisa legal. Então entra lá no nosso Instagram e descubra como você pode ganhar o Steelbox de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Eu ainda estou sendo vestido pela Contragrife. Eu estou com a camiseta de Warriors. Sabe o que é Warriors, Gabriel? Um filme. Depois dessa eu não posso nem refutar, né? Entra no meu blog também, lá no UOL. Dá like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal e balança o pinguelo. Não esqueça nunca do pinguelinho, do sininho. Ninguém nunca sabe o que é isso quando você fala. É sino. É um sino. Desculpa, Gabriel. Balancem o sino Pra fazer a gente feliz. pra fazer o Gabriel feliz. Porque é Natal. E tem tudo a ver com sino e você tá vestido de Papai Noel. Porque Tá. você é um velho, só que mal. Só que tá vestido de Papai Noel. Então não faz muito sentido. Tchau, gente. É isso.